A Bíblia é clara em seu testemunho de que Deus é um Deus santo. Portanto, ele não pode tolerar o pecado em sua presença, nem deixá-lo impune. De antemão, Deus preparou o plano de salvação, o qual eu e você estamos inclusos. Continue conosco que falaremos mais sobre essa tão grande dádiva que o Senhor já preparou para mim e para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Metanoia. Eu sou o Eric Vidal. Eu sou o Messias Lima. No capítulo 1, verso 21 do Evangelho de Mateus está escrito: Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para entendermos sobre o plano de salvação, primeiro precisamos compreender o que aconteceu desde o princípio. A Bíblia relata no livro de Gênesis que Deus, criando a raça humana, os criou à sua imagem e semelhança. Dotada de qualidades físicas e morais, Deus os criou para que dominasse sobre toda a sua criação. Mas o pecado adentrou a raça humana através da influência do diabo, o qual se utiliza de uma serpente para enganar o primeiro casal, a saber, Adão e Eva. A partir daí, toda a raça humana passa a carregar em si o fardo desse pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo fala: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir de então, toda a raça humana começou a praticar inúmeros pecados diante do Senhor. A Bíblia relata também em Gênesis que chegou ao ponto da violência se multiplicar sobre a face da terra, fazendo com que Deus decidisse destruir a humanidade com um dilúvio. Em Romanos capítulo 6, versículo número 23, Paulo também declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre deu oportunidades da humanidade se reconciliar com Ele, provando então do seu amor e bondade. No capítulo 47 de Ezequiel, o profeta relata uma experiência onde ele adentra um rio. Esse rio não somente simbolizava a ação do Espírito Santo e da vida de Deus, mas também nos mostra que o conhecer de Deus é gradativo. Nessa experiência, o profeta relata 4 níveis de profundidade desse rio da revelação, as quais podemos exemplificar com 4 alianças feitas entre Deus e a humanidade, as quais são a aliança noética por meio de Noé. Depois o Senhor se revela mais ainda através de Abraão na aliança abraâmica. Após isso, pela aliança mosaica, através da lei de Moisés. E por fim, então, a eterna aliança por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus. A criação que outrora estava afastada de Deus, agora pôde se aproximar e se reconciliar com o Criador através desse sacrifício de Jesus. A partir do momento em que o ser humano reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa a viver uma novidade de vida. As evidências dos seus frutos vão demonstrar se de fato somos uma pessoa salva ou não, se fomos alcançados por esta salvação ou se ainda não fomos alcançados. A vida cristã, ela exige renúncia, exige arrependimento e exige uma mudança radical, tanto na nossa forma de pensar, como também na nossa forma de agir. Em Lucas capítulo 9, versículo número 23, está escrito que Jesus, falando para os seus discípulos, os disse: Se vocês querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Portanto, viver uma vida com Cristo é passar a renunciar às próprias vontades, os próprios desejos, renunciar muitas vezes os próprios sonhos e deixar para trás tudo aquilo que já foi alcançado para poder alcançar aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola a respeito do filho pródigo, que diz, no verso 11 em diante: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 17 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor.
já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Mais uma vez nós vemos que parte de Deus também essa atitude de se encontrar com o filho, mas também não anula a nossa responsabilidade de voltarmos para o pai. Quando o filho ainda estava no caminho, o pai foi em direção do filho para o encontrar, o beijou, o abraçou, devolveu aquilo que lhe cabia, colocou uma veste nova, sandália em seus pés e um anel que simboliza essa autoridade. E assim o Senhor convida a você, que talvez está aí afastado ou que nunca fez essa aliança com o Senhor. Ele te convida a retornar para o Pai. Essa é a proposta do Evangelho. Da mesma maneira que esse pai foi abraçar o filho, foi de encontro ao filho, o Senhor também está de braços abertos para receber qualquer um que queira essa salvação, que queira o aceitar como salvador da sua vida e da sua alma. Esperamos que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Semana que vem estamos de volta. Que a paz de Cristo seja convosco em nome de Jesus. Deus abençoe.